Bom, pessoal, hoje o nosso vídeo tem dois assuntos. O primeiro, lamento dizer, mas fomos todos enganados. Por quê? Foi liberado para o orçamento do ano que vem, 2024, orçamento federal, a chamada pedalada fiscal que causou o impeachment da ex-presidente, ou presidenta, como ela gostava de ser chamada, Dilma Rousseff. Ano que vem, isso aí está livre, Copa Livre liberado, vou explicar como, é um absurdo, mas nós temos que entender. E o segundo assunto trata-se de um feito aqui em Porto Alegre, protagonizado por um vereador que eu conheço pessoalmente, gosto muito dele, acho um grande sujeito, chamado Ramiro Rosário. Ele fez uma invenção, fez uma inovação da política brasileira e talvez mundial, que todos precisam saber disso, mas só vão saber só as pessoas que assistirem inteirinho o vídeo de hoje, porque esse vai ser o último assunto a ser tratado. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Mas, gente, olha só que palhaçada. Até algumas semanas atrás eu defendi veementemente, mas com o desconfiômetro realmente ligado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pois ele era o defensor no governo federal da manutenção da meta fiscal para o ano que vem, ou seja, eliminar déficit público. Já falei várias vezes sobre isso no nosso vídeo. Déficit público elevado, déficit primário, envolve uma série de consequências ruins para a economia. A principal delas é aumento da inflação, e não é um aumentinho qualquer, é realmente um caminho para a hiperinflação, como o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e vários países já comprovaram que isso ocorre quando o Estado gasta mais do que arrecada constantemente. Mas o que aconteceu? Em princípio, o ministro da Fazenda ganhou a parada, ganhou o debate no governo, mas agora olha só, na curva do negócio, a malandragem que ele foi fazer. Ele, junto com o governo, evidentemente, se articularam junto ao Parlamento, Câmara dos Deputados e Senado Federal para limitar o contingenciamento de despesas no ano que vem para 23 bilhões de reais no máximo. Entendendo o que é esse contingenciamento? É o valor que o governo tem que usar, tem que retirar do seu orçamento para fazer com que receita e despesa fiquem equilibrados, ou no 0 a 0, ou até um pequeno superávit seria desejado em termos primários. Mas no momento que, na articulação com o Congresso, foi articulado e, em princípio, aceito um contingenciamento máximo de 23 bilhões, para o cumprimento, para ter uma ideia, da meta fiscal do ano que vem, essa economia teria que ser pelo menos 50 bilhões de reais. Provavelmente mais. O que acontece então, gente? Tem uma lei que já não existe mais, onde o Estado não poderia gastar valores acima do que arrecada, muito menos transferir despesas de um ano para o outro. Isso chama-se pedalada fiscal. Mas no momento que o corte de despesa é limitado a esses 23 bi, ou seja, não pode cortar mais gastos do que isso, qualquer eventual desequilíbrio maior que aconteça, e vai acontecer, porque nós temos um governo especializado em gastar, o que vai acontecer? Bom, tem esse dispositivo, nos impede de economizar mais. E se o Estado, se o governo federal não pode economizar mais, o déficit vai lá para as cucuias, acabando de vez com qualquer ideia de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal. E, em segundo lugar, joga também para as cucuias, ou para a lateral, diríamos assim, o tal do arcabouço fiscal proposto, inclusive, por esse mesmo governo. O que eu estou concluindo com isso, gente? Provavelmente, ano que vem, vai ter sim déficit público, tem muita gente prevendo 1% do PIB, acredito agora que vai ser muito mais. Isso é importante até para construir politicamente as eleições às prefeituras que vão ocorrer no próximo mês de outubro. É claro que se o governo federal quiser prefeituras aliadas, a população vai ter que estar satisfeita para votar nos candidatos governistas. Isso se faz com que, com dinheiro, com gasto público, e nós mais uma vez vamos estar sendo enganados, se isso realmente acontecer, vão dar chance para a pequena possibilidade de realmente eles serem fiscalmente disciplinados. Mas eu entendo o seguinte, mesmo com alta de impostos que estão protagonizando nesse negócio de super ricos, de fundos offshore, sobre lucro, uma série de coisas, a atividade econômica e a fuga de capitais do Brasil em 2024, isso está muito claro que vai acontecer, vai impedir que a arrecadação cresça, vai cair até mais do que caiu agora em 2023. E significando isso que menor arrecadação, com mais despesa, um déficit muito maior. E dele financiar isso aí, déficit primário, é sinônimo de inflação.
Por conta disso, talvez os juros não caiam como deveriam cair nas próximas reuniões do Copom, e o brasileiro vai acabar pagando cada vez mais impostos, pegando dinheiro emprestado a um juro absurdo, muito caro, e a atividade econômica caindo cada vez mais pela pressão tributária e de juros altos forçada pelo próprio governo federal. Gente, eu espero estar muito errado em relação a tudo isso, a esse raciocínio, mas estamos entrando numa encrenca que eu não quero ver. Que esses meninos aí que nos governam atualmente logo mudem de ideia e passem a fazer uma gestão um pouquinho mais razoável, senão teremos sérios problemas pela frente. E o segundo assunto do Fora de Curva, esse é mais curioso ainda, então eu já mereço like, já mereço vocês se lembrarem, depois de assistir toda essa película, do compartilhamento para sua rede de contatos, e também aquelas pessoas que estão enxergando, estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, deixo aqui meu convite eterno, mas pode fazer agora mesmo. Inscreva-se no canal. Gente, isso aconteceu aqui em Porto Alegre, por inspiração do vereador do PSDB, Ramiro Rosário. O que aconteceu? Qual foi a treta que fez surgir uma novidade legislativa aqui no Brasil e talvez no mundo? Esse vereador que eu comentei, o Ramiro Rosário, ele é muito interessado em novas tecnologias e resolveu se aprofundar um pouquinho mais no estudo, ele e sua assessoria, do tal do ChatGPT. E aí ele estava pensando num projeto de lei que nós temos um problema aqui em Porto Alegre de muita roubalheira. Não é roubalheira do governo, é roubalheira de ladrão de rua. Várias vezes, por exemplo, a minha internet aqui caiu porque tem os ladrãozinhos de cabo aqui no bairro, então muitas vezes eu fico sem acesso à rede mundial de computadores por conta dessas pessoas que, em princípio, vão roubar esses cabos para vender como cobre, parece que tem bom valor de mercado, já desbarataram algumas quadrilhas aqui, mas devem ter outras funcionando, ou por puro vandalismo. Existem outros tipos de roubo. Um desses furtos que está se tornando muito popular é exatamente sobre medidor de consumo de água. Não sei porque os bandidos querem isso, de repente revendem, sei lá, mas eles estão roubando esse tipo de equipamento. E até a sanção dessa lei de autoria do vereador Ramiro Rosário, quem tinha que pagar pelo relógio de água furtado era o próprio consumidor, ele achou isso errado, com muita propriedade. Quem deve se responsabilizar pela infraestrutura é o provedor do serviço, assim como pelos cabos de internet. E aí ele decidiu fazer essa lei. O que ele fez? Ele simplesmente entrou no ChatGPT e falou o seguinte, pediu o seguinte: uma lei municipal para a cidade de Porto Alegre, com origem legislativa e não do executivo, que verse sobre a proibição de cobrança do proprietário de imóvel o pagamento de novo relógio de medição de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos, que aqui nós chamamos de DEMAI, quando este for furtado. Como devolutiva, a inteligência artificial apresentou uma lei com 8 artigos e até uma justificativa arrazoada para essa lei. O Ramiro Rosário, o vereador, simplesmente aceitou o que a inteligência artificial propôs, mandou para a assessoria legislativa, eles fizeram alguns ajustes no português, condensaram a lei, ficou só 2 artigos, mas redigido inicialmente e quase finalisticamente pela inteligência artificial. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Vereadores em Porto Alegre, foi ao prefeito que prontamente sancionou a lei, então ela está em vigor aqui em Porto Alegre. Gente, eu acredito que é a primeira lei no Brasil, talvez no mundo, que tenha sido completamente ou quase completamente elaborada, porque houve correções, por uma inteligência artificial. Vocês sabem que isso é uma inovação, né? E que pode comprometer o futuro das práticas legislativas, não só aqui em Porto Alegre, não só no Brasil, mas no mundo. Porque no momento em que um político com mandato resolve propor uma lei, manda uma inteligência artificial elaborar ela, e essa IA faz um belo serviço ao cabo de alguns minutos, em primeiro lugar, quanto tempo se ganhou em termos de eficiência entre a ideia e a legislação e a elaboração da lei? Isso, em outras circunstâncias, deveria demorar algumas semanas ou até vários meses, como acontece no Congresso Nacional. Segundo ponto, se a inteligência artificial, ela, mesmo ainda um tanto quanto primitiva, que só está dando os primeiros passos na humanidade, já consegue regulamentar, regrar o comportamento da sociedade, pelo menos em alguns aspectos,
Será que já não é hora de pensar numa reforma administrativa dos legislativos municipais, estaduais e federais, no sentido de que essa atividade, ela sim tem que ser revisada. Claro, o ser humano sempre deve revisar alguma coisa que uma máquina faz, para não entregarmos assim tudo de mão beijada. Só por isso, só uma questão de orgulho, talvez, e segurança. Mas mesmo assim, será que isso aí não pode provocar um enxugamento fantástico da máquina pública e resultar na redução de impostos para a gente? Não só ao nível legislativo, mas poder judiciário também pode fazer julgamentos assim e fazer com que alguns revisores, menos revisores do que existam hoje, sejam responsabilizados pelos ajustes finais. Também, no Poder Executivo, as atividades meio, gente, muitas delas podem ser dadas por encerrada, porque existem meios tecnológicos que substituem o trabalho humano com larga vantagem. É claro que a gente eventualmente está falando de desempregados ou não reposição de vagas por concurso, já que os servidores estatutários têm estabilidade. Mas imagina o seguinte, reduzir o custo do Estado a partir do pioneirismo do vereador Ramiro Rosário é uma coisa muito interessante que pode fazer com que esses governos malucos, a maior parte deles aloprados, parem de cobrar tanto imposto da gente. Pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado dos assuntos e se gostaram, vou pedir de novo o like, o compartilhamento e a inscrição no canal. Já que é sexta-feira, já vou deixar meus votos de um excelente final de semana a cada um de vocês, não esquecendo que amanhã tem um resumão semanal. Um forte abraço, então, até breve, tchau, gente!